Inclinemos a cabeça agora para orarmos. Nosso Senhor Deus, grande Criador dos céus e da terra, o qual ressuscitou Jesus dos mortos e vive conosco por estes 2000 anos, sempre vivendo para confirmar a sua palavra, torná-la verdadeira, confirmar a sua palavra a cada geração. Estamos agradecidos pela sua presença divina, agora que temos esta grande segurança. Depois que esta vida terminar, teremos vida eterna. Obrigado por isso, Senhor, e que a esperança se ancore na alma e seja firme e segura em tempo de tempestade. Sentimos que pela fé nele podemos vencer cada dificuldade. Deus, ajuda-nos nesta noite enquanto vimos ministrar aos enfermos necessitados. Rogamos, Deus, que não haja nenhuma pessoa enferma ao nosso meio quando formos embora esta noite. Que cada pessoa seja curada pelo divino poder, tanto aqui como através da nação e ligação telefônica. Que não saia nenhuma pessoa fraca deste edifício ou qualquer ajuntamento esta noite. Que teu Espírito as cure. Que o grande sol da justiça com a cura em suas asas levante-se e envie os raios de fé em cada coração. Enquanto ouvem a palavra, venham as manifestações do Espírito Santo convencendo que ele continua vivo. Rogamos por estas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Certamente é um grande privilégio estar aqui esta noite para falar ao povo e orar pelos enfermos. Queremos saudar a todos que estão fora do país, a alcance da transmissão e ligação telefônica. E então rogamos que Deus abençoe cada um de vocês, confiando que todos aqueles que aceitaram a Cristo esta manhã serão cheios do Espírito Santo e sempre vivam fiéis e leais a Ele até que termine a vida aqui esta terra mortal. E que então terão vida eterna, nunca morrerão na era que há de vir, para a grande era que todos nós estamos esperando. Agora, vamos, enquanto estou pensando a respeito disso, para não interromper, o irmão veio aqui, está, talvez eu não o veja, poderia mandar aquele manuscrito ao irmão quando regressar a Tucson. Estou revendo, não li tudo e eu mandarei de volta logo que voltar a Tucson. Agora, quero dar um anúncio, especialmente para as igrejas em todos os lugares, principalmente no Oeste, ou em qualquer lugar que queira vir. Nosso nobre irmão Perry Green é um homem que é um incentivador desta ligação telefônica aqui. O Senhor colocou no coração dele, para irmos visitar em Tucson, o reavivamento em Tucson, e o irmão Perry estará em Tucson. Se desejar entrar em contato, nosso escritório estará ali. Será dias 10, 11, 12 e 13 de agosto. Por um longo tempo ele tinha isso no coração e eu lhe disse que haveria apenas uma maneira de tirar isso do seu coração, é ele fazer. Ele é um irmão cristão, verdadeiro servo de Deus. Vocês aí em Tucson, sei que serão abençoados com seu ministério, talvez no Ramada Inn, onde quer que Deus aprovar. Mas eu sei que vocês serão abençoados ouvindo o irmão Green enquanto ele expõe a palavra de Deus. Talvez orar pelos enfermos, seja o que for, na unção do dever de Deus para fazê-lo. Também queremos agradecer ao irmão Armand Neville e ao irmão Man por esta ocasião maravilhosa de companheirismo com eles. Como fico grato por estar ligados a estes homens como o irmão Neville, o irmão Man e todos esses ministros aqui. E suponho que já foram reconhecidos. Se ainda não foram, pela nossa igreja aqui, tenho certeza que Deus reconhece o irmão aqui como seu servo. Que o Senhor sempre os abençoe. Agora, perguntaram-me uma coisinha sobre um bilhete que me foi entregue.
Eles tinham uma reunião de administradores aqui a outra noite, na junta de administradores e diáconos, e creio que as atas foram lidas esta manhã diante da igreja, sendo que é o nosso costume fazer isso. Nas decisões que foram tomadas pela junta de administradores e diáconos aqui na igreja, naturalmente não podem agradar a todos. Não podemos fazer isso. Não tenho nenhuma coisa a ver com a junta de administradores ou de diáconos. Eu não tenho que estar aqui para fazer isso. O irmão Orman Neville toma esse segundo voto. Se eu não estiver, então temos que assinar isso. Fazemos parte da igreja, mas o que a junta de administradores e as juntas decidem, nós apoiamos 100%, porque é para isso que estamos aqui. E a decisão deles, entre eles e Deus, eu não poderia, de modo nenhum, contrariaria essa decisão. E outra coisa, eu estou proibido pelo governo dos Estados Unidos de tomar qualquer decisão concernente a isso. Então, por favor, não peça para eu corrigir suas decisões. Eu não posso fazê-lo. E não aceitarei nada quanto a isso. Se você tiver alguma coisa, então tenha que ver com a junta. É a decisão deles. Agora, no caso de uma próxima reunião, é possível, se o senhor permitir, eu estarei de volta aqui dentro de 4 ou 6 semanas, ou algo assim, para talvez uma outra reunião de domingo. E eu anunciei esta manhã, gostaria de falar sobre Deus manifestando em sua palavra e simplesmente não terei tempo esta noite, francamente. Eu tenho pouca voz para fazer isso. Então, a multidão, quase ao mesmo tempo de gente lá fora, há mais ou menos o mesmo número de pessoas que tem aqui dentro. Alguns em ônibus, caminhões, pessoas lá fora, através da transmissão radiofônica que eles estão ouvindo. E ela alcança até um quarteirão aqui do tabernáculo. E as filas de carros lá que vão em todas as direções, passando, paradas por ali. E eu creio que de nenhuma maneira, visivelmente, que alguma vez já tivemos pessoas reunidas aqui com quanto temos esta noite. E isso mostra que onde está o corpo, aí se juntarão as águias. E permita-lhes dizer esta noite que esta reunião é internacional. Praticamente mais de 2/3 da União dos Estados Unidos é representado aqui, além de 5 nações estrangeiras, mesmo a Rússia, de todas as diversas partes do país, até lá da Venezuela, da Jamaica e de todas as diversas partes da nação. Pessoas estão aqui famintas e sedentas de Deus. Que ocasião maravilhosa! Agora, quero, antes de ler a Bíblia, e vocês orem por mim agora, e vou procurar trazer uma pequena mensagem, querendo o Senhor, quanto ao processo da cura divina. Esta manhã falamos sobre a salvação, e esta noite falaremos alguns minutos sobre cura divina, e então chamaremos por alguns minutos a cura divina, fazer uma fila de oração, para orarmos pelo povo. Enquanto estamos aí nas ligações, onde quer que estejam, mesmo nos ônibus e carros, perto de uma quadra ou 2, o tabernáculo, quando chegar a hora de orar pelos enfermos, se você não conseguir entrar aqui no edifício, tenha certeza, porque as entradas estão abarrotadas, e não há espaço, nenhum espaço aqui dentro. Então, coloque suas mãos uns sobre os outros, e cada ministro também, que possa orar pela sua congregação enquanto o culto de cura se dá. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Agora, antes de lermos ou antes de orarmos, queremos ler uma porção da palavra de Deus. Mudei minhas escrituras algum tempo atrás, porque eu queria mudar o tipo de reunião que havia decidido na minha mente para esta noite. Então, eu mudei um pouquinho. Eu tive de mudar as minhas escrituras, não mudá-las, mas colocá-las em outra ordem da cura divina, para que as pessoas possam entender. Vamos virar em São Lucas, capítulo 24.
E começaremos com o versículo 12 do capítulo 24 e leremos até mais ou menos o 34. É sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Então Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, admirando consigo daquele caso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Agora são 10 estádios para chegar a 1 milha, mais ou menos 6 milhas, e falavam entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Agora lembrem-se, é Jesus, o próprio, ressuscitado, falando. E disseram-lhe as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentro de vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Ouçam agora, Jesus, ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse, estas entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E chegaram à aldeia e os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou partindo e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Oremos. Querido e bondoso Pai, agradecemos-te pela tua palavra, pois é verdade e é vida. E tu, Senhor, e a tua palavra são. Rogamos esta noite, Senhor, que venhas em nosso meio no poder da tua ressurreição
e mostra-nos adiante nesta noite como aqueles que vieram de Emaús, para que também retornemos às nossas casas dizendo: não ardia em nosso coração? Concede, Senhor, estamos aproximando-nos do entardecer, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, desejo falar a respeito desta Bíblia, e o meu assunto esta noite, o tópico é eventos esclarecidos pela profecia. Eventos esclarecidos pela profecia. Agora, a Bíblia é um livro diferente de todos os livros sagrados. A Bíblia é um livro diferente. É um livro de profecia, predizendo eventos futuros. E é também a revelação de Jesus Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse, traz de volta em sua plenitude o que ele era e é. E todo o livro completo, Apocalipse 1, de 1 a 3, diz que o livro é o livro da revelação de Jesus Cristo, que é a Palavra de Deus. A revelação de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Agora, todos os outros livros sagrados são apenas um código de éticas, de morais e de teologia. Ao que quantos já leram ao Corão, a Bíblia maometana e o livro dos budistas e outros. É simplesmente um código de éticas, como as pessoas devem viver, como devem fazer, mas não profetiza, não diz nada a respeito destas coisas, ou sobre nenhum dom especial, nada a alguma pessoa que foi dada, alguma pessoa. É como se juntar a uma loja ou algo assim. Portanto, quando as igrejas chegam ao ponto de fazerem suas igrejas simplesmente um clube para se reunir, então estão fora da palavra de Deus. A Bíblia é viva e prenuncia a testemunha de Jesus Cristo. E como a terra tem crescido em sua plenitude, também as vinhas, o dia cresce e chega à sua plenitude. A Bíblia manifestou-se na plenitude da pessoa de Jesus Cristo, e ele era a palavra de Deus revelada, todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus, dizendo adiantadamente os eventos futuros, e seus crentes receberam, foram ordenados pelo seu autor de ler e crer em cada palavra dela, não apenas parte. Uma palavra, se você descrer dela, é a mesma coisa de parar de tentar e crer naquela palavra. Cada palavra é absolutamente parte do Deus Todo-Poderoso. Deus manifestado, ferido na sua palavra para mostrar quem Ele é. Nós recebemos a ordem, como crentes, de crer em cada palavra dela. E foi escrito pelo próprio Deus como autor, Ele mesmo. E não há ninguém que possa acrescentar nada ou tirar nada dela. Se você o fizesse, então o corpo de Deus seria normal. Talvez como que com 6 dedos na mão ou 3 braços. E é o corpo completo de Jesus Cristo, e em Cristo, sendo o masculino, o noivo, a noiva também representada nele, e esses dois são um. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Que quadro completo! E os verdadeiros crentes nessa palavra, os quais aceitam assim, creram nela e com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas, cada uma delas ser manifestada em sua era. Cada crente tem esperado isso e tem estado na ponta dos pés observando
Porque isto é revelado agora nos dias do Senhor, da vinda do Senhor Jesus, porque aquelas pessoas não reconheceram João, quando a Bíblia plenamente dizia em Isaías, haverá a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. O último profeta que tiveram, o qual foi Malaquias 3, diz, eis que vos envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. Por que não enxergaram isso? Porque estavam olhando para algo que havia sido feito baseando seus pensamentos em alguma mensagem que havia sido entregue anteriormente. Falharam em ver a manifestação presente de Deus em seu dia que estavam vivendo. E cristãos, em toda parte, é exatamente a posição do mundo esta noite, sem contradição. Esta é a verdade. Cristãos, em todas as partes, estão tentando olhar para trás, para algum código de éticas de Lutero, do Sr. Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvino, ou dos que nenhum de nós podemos falar. Mas isso foi para um dia que passou. Os fariseus olhavam lá para o tempo de Moisés, para o que ele havia dito, dizendo, temos Moisés, não sabemos de onde tu vieste. Mas lembrem-se, quando Moisés estava aqui, eles não sabiam de onde ele havia vindo, hein? Estão vendo? E não é de admirar que Jesus lhes disse, adornais os sepulcros dos profetas, e vocês mesmos os colocaram lá. Depois da sua mensagem ir embora, uma mensagem vai a ela e criticam-a. E então, depois que o mensageiro acabou, a mensagem ser entregue, então constroem uma denominação baseada na mensagem e morrem ali e nunca mais têm vida outra vez. Olhem só um momento para alguns de vocês, falo principalmente para os católicos. Vocês já entenderam? Já leram a história da Igreja Católica Romana, como na sua martirologia, desde Santo Agostinho de Hippo, quantos bilhões de pessoas inocentes a Igreja mandou matar? Eu já me esqueci, não consigo citar o número exato, mas é milhões. Desde Santo Hippo, ou Santo Agostinho de Hippo, África, fez uma declaração que era absolutamente à vontade de Deus matar qualquer pessoa que protestasse a Igreja Católica Romana. Vocês entendem que São Patrick nunca foi reconhecido só depois da sua morte como um católico romano? Ele protestou o Papa em todos os seus feitos. A Igreja Católica, ela mesma matou dezenas de milhares de seus filhos. Sabia que a Igreja Católica queimou Joana d'Arc, aquela mulher santa pequena, em uma estaca, dizendo que ela era feiticeira? 200 anos mais tarde, desenterraram os corpos dos sacerdotes quando descobriram que estavam errados, jogaram no mar, sem eles enterrarem um chão sagrado para fazerem penitência? Não deixe que o dia passe por cima de sua cabeça e seja insensato. Como aqueles sacerdotes gostariam de vir na frente esta noite e condenaram a Jesus. Eles nunca viram a predição naquela hora. Jesus disse, examinai as Escrituras, pois nelas pensais, cuidais ter a vida eterna, e são as Escrituras que dizem quem eu sou. Para aquela hora. Notem, a Bíblia não pode falhar. É uma coisa que ela não pode fazer. A palavra de Deus é falhar, pois ela prediz os atos do seu autor antes que ele os faça. Agora, há uma chance entre 1000 que um homem faça uma predição de alguma coisa que vai acontecer e aconteça. Mas então, se ele citar o lugar onde vai acontecer, isso diminui a chance dele acertar. E talvez para 10.000, se ele disser o dia, isso iria diminuindo cada vez mais a chance dele acertar entre os milhões. Mas esta Bíblia diz exatamente quem, quando, onde e o que esperar, e nunca falhou uma vez. Portanto, em uma pequena discussão não muito tempo atrás com um padre da Igreja Sagrado Coração aqui, ele disse, Sr. Branham está tentando contestar a Bíblia.
Disse, essa é a história da igreja. Eu disse, não é história, é Deus, o próprio impresso. Ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Deus está na palavra e qualquer coisa contrária a ela que seja mentira. Pois ele disse que a minha palavra seja mentira, pois ele disse que a minha palavra seja verdade e toda palavra do homem é mentira. Ele disse, não temos que discutir, eu nunca te permiti discutir, mas a Bíblia diz, vinde e argui-me. Sim. E ele fala dos feitos do autor antes que os faça. Dizendo isso, então, isso coloca cada homem e mulher no trono do julgamento sem nenhuma desculpa. Se você tomar o que os metodistas dizem, e os batistas dizem, e os católicos dizem, os pentecostais dizem, ou qualquer outra igreja, você poderá ter algumas decepções no julgamento, mas se você simplesmente observar o que a Bíblia diz, e diz que vai acontecer, quando acontecer, então você reconhecerá. Agora, está bem à vista para que todas as pessoas enxerguem, pois Jesus agradeceu a Deus por ter escondido isso dos olhos dos sábios e entendido revelado aos pequeninos, os quais aprenderiam. Pensem no poder de cegar o rico imprudente em sua própria palavra, com poder para cegar, e estudantes educados cegar os seus olhos para que eles não o vejam, e abrir os olhos do pobre e iletrado. Observe estas pessoas de Emaús. Disse que o entendimento deles para com ele foi retido. Falavam com ele, nem sabiam quem era. O dia todo, Deus pode fazer isso, pois é Deus. Foi exatamente assim que ele fez com aqueles sacerdotes, escribas. Deus cegou seus olhos para que nós pudéssemos ter uma chance. Notem, eles não podiam enxergar, não importa quão estudiosos, quão bons sacerdotes, eles ainda não conseguiam enxergar porque estavam cegos. Talvez a vista deles fisicamente era perfeita, mas a visão espiritual deles, a mesma coisa que eu estava tentando dizer esta manhã a respeito do adultério das mulheres vestidas da maneira que estão se vestindo, são adúlteras. No livro de Deus, elas são culpadas de adultério todas as vezes que colocam roupa sexy. Suas almas não sabem disso. E eu creio que essas mulheres, muitas delas, milhares, são inocentes e não cometeriam de modo algum adultério. E as pobres mulheres, com alguém que as deixa ficar assim, sem explicar isso e dizer a verdade, cometem adultério. Pois a Bíblia diz, a meretriz que se assenta sobre muitas águas, que todos os reis da terra e povos da terra, igrejas e demais cometeram fornicação espiritual com ele. E ela era mãe das prostitutas, denominações. Observamos na Bíblia, e Deus não nos deixa em trevas. Ele enviou a Bíblia para nos predizer os eventos antes que aconteçam, em a própria natureza e o tempo em que viriam. Agora, isso é mais ou menos como olhar para o calendário para ver qual é a data. Se você pensar, dizer que é sábado, domingo, seja qual for o dia, olhe para o calendário. Ele dirá que dia é, e quando você vê as ações das pessoas indo à igreja, os sinos tocando, você quer saber que dia é, olhe para o calendário. Ele dirá que dia é. E quando você vê as igrejas tornando-se mundanas, como nos dias de Sodoma, a igreja mundial indo adorar os deuses dessa era maligna, e vendo isso, então, vendo uma minoria, um grupinho reunido sob a inspiração de Deus, produzindo outra vez a vida de Jesus Cristo através das Escrituras que estão supostas a acontecer. Você sabe em que horas está vivendo. Esta Bíblia prediz, por profecia, em que dia estamos vivendo e o tempo em que estamos vivendo e que espécies de eventos devem estar acontecendo. Ela prediz exatamente ao pé da letra e nunca falhou e não falhará, pois está predestinado. Para ver isso, verá isso. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga, e todo aquele que o Pai me deu virá.
É a palavra encaixando-se com a palavra. Ela não pode fazer nada mais além disso. Conhecemos o dia em que estamos vivendo. Mas, como tem sido em cada era, as pessoas deixam os homens colocar suas próprias interpretações à palavra e faz com que fiquem cegos aos eventos que aconteceram. A mesma coisa aconteceu com os fariseus, saduceus. Mesmo quando Paulo se colocou lá e tentou citar a escritura em um homem, ele feriu a face, porque ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, caiada. Então, eles perderam em ver Deus confirmar sua palavra profetizada. Estão vendo? A Bíblia não entra em contradição. A Bíblia é Deus. Nenhuma contradição em Deus. Ele é perfeito. Mas as pessoas, com suas próprias interpretações... Agora, observe. Deixa eles mostrar, amigos. As igrejas não concordam entre si, não conseguem concordar entre si sobre a interpretação da Bíblia. O metodista não concorda com o batista, com a presbiteriana com os pentecostais, e com cerca de 40 diferentes organizações de pentecostais não concordam uns com os outros. Então vejam que isso seria a Babilônia outra vez, confusão. Mas Deus é o seu próprio intérprete da sua palavra, ele promete algo e então ele mesmo faz. Ele dá ele mesmo a interpretação disso, porque ele torna-se conhecido para aquela hora. E é do corpo de Cristo, que é de cima até embaixo, dos pés à cabeça. Então, essa razão que as pessoas falham em receber isso é porque ouvem o que os outros falam sobre isso, ao invés de ler a palavra, como Jesus disse para fazer, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, nelas pensais que tens a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, ouçam. O quê? Leia as Escrituras e veja o que o Messias tinha de fazer. Verá a hora em que o Messias haveria de vir. Ver quem seria o precursor do Messias. Enxergar a hora e a voz de um clamando no deserto, João. E vocês fazendo exatamente o que você ouviu. Veja o que estava para acontecer quando viesse. E agora, o que vocês têm feito? Falhei em satisfazer isto? Estão vendo? Jesus falando, eu falhei em fazer isso? Nota, enquanto passamos pelas Escrituras essa tarde, como tudo foi profetizado acerca dele, aconteceu exatamente da maneira que tinha de acontecer. Deviam ter conhecido este evento. Este fanático, jovenzinho, uma vez se levantou com os 33 anos, e foi até lá, reivindicou todas as espécies de luzes e pombas que subiam, e simplesmente era uma vergonha. Disseram, ele nasceu de pais ilegítimos, ele alegava que nasceu de nascimento virginal, e não deviam saber eles que em Isaías 9:6, porque um menino vos nasceu, não deveriam eles também saber que o profeta Isaías disse, uma virgem conceberá? Eles deviam saber. O que acontece é que eles estavam tentando ver alguma coisa lá, aplicado em algum outro lugar. Esse homem, e era para eles examinarem as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam da minha mensagem. Não o que algum teólogo disse, mas o que Deus, sua própria palavra, disse que aconteceria. Amém. Assim é hoje. Examinai as Escrituras, porque são elas que nos dizem a hora em que estamos vivendo, exatamente o que acontecerá neste dia, e são nelas que devíeis descansar, pois são elas que testificam da pessoa de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele é a revelação da palavra da era. Não pode ser diferente. Portanto, ouvindo a interpretação dos homens, eles viram a confirmação da palavra de Deus cumprindo-se, mas falharam em ver isso, porque isso acontece sempre, porque elas deram ouvidos, e Jesus disse que eles são líderes cegos, e se um cego guia um cego, o que acontece com ele? Agora lembre-se, a Bíblia predisse esta era eclesiástica de Laodiceia seria cega.
eles o colocariam para fora da igreja. Não há nenhuma outra era da igreja em que Jesus esteve do lado de fora, mas na era da igreja de Laodiceia, estava do lado de fora tentando entrar. Estou à porta e bato. É para estar do lado de dentro, mas ele disse, porque dizes que sou rica, cheia de bens e de nada tenho falta e não sabes que és cega. Pobre, viu, miserável, cega, e não sabe. Se um homem estivesse sem roupa, alguém teria que ter o senso suficiente para entender que ele estava nu. Mas se ele disser, não aceito isso, não quero ver, então ele está em situação muito mal. E é exatamente isso que, como o Deus desta Bíblia disse que a igreja estaria assim nessa era maligna, agora mesmo na última era da igreja, quando estamos vivendo. Notem, mas para as pessoas, tantos quantos eu amo, eu repreendo. Agora, se você é repreendido pelo Senhor, pelo que você está fazendo, então saia disso, afaste-se disso. A tantos quantos eu amo, eu repreendo. Agora, vendo Deus... Agora, aqueles fariseus disseram, esperem um momento, aquele homem está querendo um desafio. Ele disse, examinar as escrituras, pois nelas credes ter a vida eterna, testificam de mim, é melhor eu olhar outra vez as escrituras e descobrir. Em vez disso, eles foram ao sacerdote e lhe perguntaram, o que acha disso? Estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Eles deviam estar lendo a palavra. Em Hebreus 1:1, a Bíblia diz, Deus muitas vezes, isso é, antigamente, de muitas maneiras, escreveu a Bíblia pelos profetas. Agora observem, ele escreveu a Bíblia por sua própria maneira que ele escolheu. Estão vendo? Agora, ele não teria de escrever assim, tampouco ele teria de salvar o homem pelo sangue, não teria de pregar o evangelho através do homem e deixar o sol e a lua e as estrelas pregarem o evangelho, os ventos sussurraram o evangelho, mas ele escolheu o homem. E ele escolheu a maneira pela qual sua palavra viria. E isso foi através de seus profetas, os quais foram predestinados e pré-ordenados, sendo uma parte da palavra de Deus, declarando a revelação da sua palavra para aquela era e aquele tempo. Pois a palavra de Deus veio somente aos profetas. Nunca veio através de um teólogo. Mostre-me nas Escrituras. Vem somente aos profetas. Deus não pode mentir. Então Deus escreveu a Bíblia através de seu método escolhido e seus próprios profetas escolhidos. Não profetas que os homens haviam escolhido, mas os profetas que Deus escolheu. Então os crentes olham para o cumprimento do que seu profeta diz, e essa é a identificação, que eles são profetas de Deus, porque o primeiro, eles são inspirados. Segundo, dizem exatamente, ficam exatamente com a palavra da hora, e são suas credenciais. Estão vendo? Vimos isso no domingo passado, muitos falsos profetas se levantarão. E as ilustrações que demos sobre Balaão e Moisés, ungidos com o Espírito, e ele disse, somos todos um. Vamos nos unir, unir nossas moças e as meninas bonitas e seus rapazes venham aqui e escolham uma boa esposa. Isso nunca foi perdoado por Deus. Vejam, o mundo e as pessoas estão sempre buscando uma maneira de sair, um caminho mais curto, mas não há atalho. Existe. E vocês têm que se encaixar naquele padrão. É a única maneira que Deus tem. Agora notem. Ora, os crentes esperam para que a palavra seja confirmada. Ela não foi escrita por homens, mas pelo Senhor Jesus, Senhor Deus, portanto, ela não é livro de homens.
Alguém disse, são simplesmente escritos hebraicos. Escreveriam hebreus uma carta que condenasse a si próprios uma nação de judeus polidos e atribuições próprias? Escreveriam eles próprios sobre suas iniquidades, condenando-os? Certamente que não. Falar eles próprios descreveriam suas iniquidades, condenando a si mesmos? Certamente que não. Falar de seus próprios pecados, como se tornaram idólatras, fornicações contra a palavra de Deus? Não, não. Não é um livro de homens, é um livro de Deus. E o homem que tem visões, e Deus, não foi o homem que escreveu a Bíblia, Deus escreveu a Bíblia. Deus escreveu, não é livro de homem, é livro de Deus, são os pensamentos de Deus expressos através de lábios humanos. É isso que faz a Bíblia. Palavra é um pensamento de Deus, ele expressou através dos lábios de seus profetas e confirmou isso através de seus servos. Estão vendo? Notem, Deus faz a sua própria escolha por predestinação, os profetas para cada era. Ele prepara a natureza daquele profeta para encaixar-se para aquela era. Ele encaixa o seu estilo e o que ele faz. Ele encaixa se ele é instruído ou não. Ele encaixa os seus dons, a maneira que ele pregará, os dons que ele terá e a mensagem para aquela era determinada. Deus predestinou aquela determinada coisa para acontecer e não há nada que possa tomar o seu lugar. Não importa quantas realizações feitas pelos homens, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou o homem, se ele é ignorante ou se ele predestinou outro tipo de homem, seja o que for, ele lhe dá a sua classe, seus dons, a sua natureza, estilo, seja o que for, como ele se expressa. Ele faz o homem da hora para apanhar o povo da hora. Isso mesmo, ele faz isso. No final de cada era, quando a era voltou para o mundo e para o pecado, inclinada sobre a interpretação dos homens na palavra, como tem sido, ele sempre, no fim da era, tem entrado em tal confusão por seus teólogos e sacerdotes, até que se torna uma bagunça. As suas interpretações sempre estão erradas, e nenhuma vez a palavra de Deus deixou de estar certa. Essa é a diferença. Agora, veja, Deus escreveu a Bíblia, ele próprio. Agora, Deus pode falar. Moisés disse que ele falou com ele. Jeremias disse, ele coloca palavras em minha boca. E Deus pode escrever. Ele escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia. E lembrem, só no Velho Testamento 2000 vezes o profeta disse, assim diz o Senhor. Deus pode falar, Deus pode escrever. Com certeza. Quase 90% de Mateus, Marcos, Lucas e João são as próprias palavras de Deus, o próprio Jesus Cristo falando. Então, se Deus pode escrever, se Deus pode ler, se Deus pode falar, não pode fazer com que outros façam o mesmo? Não disse ele a Moisés, quem fez o mundo, quem lhe dá a fala? Deus escreveu a Bíblia através dos profetas, a sua maneira de fazer assim. Agora, todas as vezes que a igreja se mistura, Deus sabia que fariam isso, pois ele tem presciência, portanto, ele tem o seu determinado profeta pronto para aquela era, para chamar os seus eleitos através da sua palavra, vindicar os sinais e maravilhas e a confirmação da sua palavra, confirmando a palavra com sinais que seguem, como ele prometeu, e ele dá a verdadeira interpretação depois que o profeta, ele próprio, é vindicado. Todos, exceto o eleito para o qual ele é enviado, o odeia. Agora, examine cada exemplo e veja se está certo ou não. Somente para aqueles que ele é enviado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o recebeu. A eles ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Notem. Não. Cada exame da palavra, em cada momento e no fim de cada era, ou clímax, ou a junção, como eu preguei sobre isso muitas vezes, veja a era de Noé no clímax, antes do julgamento, o que aconteceu. Noé
Foi somente a sua própria família que creu no homem, o restante o criticou e destruiu todo o mundo. Nos dias de Abraão, apenas o grupo de Abraão que cria. Quando os anjos foram pregar em Sodoma, somente Ló e a sua esposa e 2 filhas saíram, e ela se transformou em uma estátua de sal. Nos dias de Moisés, somente os eleitos de Israel saíram, e Faraó o odiava. Nos dias de Elias, todos quase, porém, 7.000 homens, cada um deles o odiava, toda a nação. Nos dias de Jeremias, jogavam frutas verdes nele e chamavam de fanático, porque ele deitou de seu lado por tantos dias e do outro lado e tomou coisas e fizeram símbolos. Eles o odiaram. Isaías, o profeta, ele condenou aquela raça de tal forma que o serraram em 2 com uma serra. Isso mesmo. João Batista, ele era selvagem, um maníaco, gritador. Todos, mas aqueles discípulos que ele apresentou Jesus Cristo como uma igreja, aí está ele. João, aprontando um povo, quantos ele tinha? Você poderia contá-los em ambas as mãos, seus dedos. Quantos João apresentou a Jesus quando ele veio? Agora, e sobre a segunda vinda? Pense nisso. Mas quando os verdadeiros crentes da Bíblia veem a palavra tão clara e vindicada para a era, eles creem. Não há como evitar que eles façam isso. Até selam seus testemunhos com o seu sangue. Eles creem. E é para eles, os predestinados. Isso é para aquela determinada era que vê e crê. Outros simplesmente não conseguem enxergar. Estão cegos. Agora você diz, eles não podem enxergar. Agora com Balaão, por que não podia ver? Ele era um profeta ungido. Por que não podia Faraó ver? Quando ele viu a mão de Deus descer e realizar milagres, simplesmente endureceu o seu coração. Não é isso? Por que Datã não viu um judeu? Bem, lá havia passado pelo Mar Morto e comido maná toda noite e ainda assim não conseguia enxergar. Porque Coré não enxergou. Ele era a cabeça, o homem religioso do mundo daquela época. Por que ele não enxergou que aquele era o Messias? Porque Judas não viu. Judas estava bem com eles, andando com eles, realizando milagres com eles. Mas a palavra tinha de ser cumprida. A Bíblia diz que eles foram criados para ocupar esse lugar. Eles foram criados para isso. Isso é verdade. Romanos 8 diz isso. Agora os crentes podem ver a palavra feita carne na geração deles. Deus falando. Agora, os verdadeiros crentes reais, os 7.000, foram 700 dias de Elias, 7.000, está certo? Nos dias de Elias, lá haviam 7.000 homens com cerca de 2 ou 3 milhões que viram que isso estava certo, nem mesmo a 100ª parte do povo, mas eles viram que estava certo, eles viram Deus manifestado. Aquela velha viúva para a qual Elias foi enviado, ela foi apanhar aqueles cavacos para fazer um bolo e somente o suficiente para ela e seu filho morrerem depois. Mas observe, Elias, ele disse, faça-me primeiro, pois assim diz o Senhor. Ele disse, faça-me um primeiro, pois assim diz o Senhor, a panela não esvaziará, nem a botija secará até o dia que o Senhor Deus enviar chuva sobre a terra. Sem dúvida, ela saiu imediatamente para fazer o bolo e dar a ele. Disse, faça o meu primeiro, então façam para você e seu filho. Pois ela ouviu aquele homem, olhou para ele, ela era uma semente predestinada. Muitos diziam, lá está aquele velho rabugento outra vez, Deus está nos amaldiçoando por causa dele. Lembra, Elias, diziam, tu és perturbador de Israel. Ele disse, tu és o perturbador de Israel. Estão vendo como Deus, qual é a palavra que ele estava vindicando? Sua própria palavra. Agora, a Bíblia diz que eles foram levantados para esse propósito. Mas quando o descrente
Mas agora, quando o verdadeiro crente pode ver a palavra daquela era feita carne, Deus falando através de lábios humanos, então fazendo exatamente o que ele disse que faria. Aí está resolvido. Agora, observe o restante. Não observe os sinais. Se você observar os sinais, os sinais, você estará enganado como o mundo. Falsos profetas levantarão e mostrarão sinais e maravilhas que enganariam até os eleitos, se possível. Observe a palavra, veja os sacerdotes. O profeta hebraico lá, Zedequias, com 2 chifres, dizendo: eu sou um profeta ordenado de Deus. É verdade. Eu tenho 399 aqui mesmo, e o Espírito Santo está sobre nós, confirmando e dizendo que aquela terra pertence a nós. Vamos subir e tomá-la, e com esses chifres acabe você derrubar o inimigo para o chão, pois Deus nos deu a terra. Veja aquele homem religioso bom, Josafá, disse: vocês não têm mais um? Mais um? Há 400 em acordo. Ele disse: sim, há mais um por aqui, mas eu o odeio. Ele sempre grita conosco, reclamando, falando mal, dizendo que somos pecadores. Eu o odeio. Ele é Micaías, o filho de Elá. Ele disse: não deixe o rei dizer assim, vai, apanhe e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Dê-me uma noite e verei o que o Senhor diz a respeito, disse ele. Acabe disse: eu imploro, não me diga nada que não seja verdade. E o homem disse: agora, se você deseja voltar bom companheirismo, diga exatamente como o restante deles. Micaías disse: eu somente direi o que Deus disser. Agora diz: agora, você, fanático, o que você diz? Disse: eu vejo Israel pode ir, mas eu vejo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Ele manchou, tomou a sua mão e pegou e deu uma pancada na boca. É um profeta espancado na boca. Um profeta espancando o outro. Ambos profetas ungidos ali, profetizando 400 contra 1. Pareceu bastante forte. Agora, uma multidão de conselhos nem sempre há segurança. Depende de a respeito de que estão aconselhando, quais são os seus conselhos. Não havia segurança para o rei, e ele escolheu aquela multidão para o seu conselho, para que fosse o certo. Mas se ele tivesse parado e virado e ouvisse o que Elias havia acabado de dizer, então Micaías não podia dizer nada, ele não sabia, mas talvez Deus o perdoou por isso. Mas primeiro, sendo profeta, ele foi a Deus para ver o que Deus dizia e descobriu o que Deus dizia. Ele disse: eu vi Deus sentado em trono, tinha todos os seus conselheiros do céu reunidos ao redor, e disse: quem poderemos conseguir para descer lá e fazer com que Acabe venha até aqui, para que então possamos cumprir a profecia que foi feita sobre ele. Estão vendo? A profecia. Os cães lamberão o teu sangue. E então ele disse que viu um espírito de mentira subir, indo adiante dele, disse: eu descerei e entrarei em seus profetas de Acabe e farei com que eles profetizem uma mentira. Agora, Deus sabia que aqueles homens estavam tão inchados e cheios de teologia que eles pensavam que estavam com tudo certo e nunca haviam notado a palavra da hora. Então Deus disse: vocês conseguirão, vão lá. E quando Deus disse isso, ele foi lá e profetizem sobre um espírito maligno. Eles deram um puxão, desligaram o telefone, o rádio e fizeram qualquer coisa e ouviram uma coisa assim. Eles se levantaram e foram embora. Mas veja o que aconteceu. Agora Micaías tinha que examinar a sua visão para ver se estava com a palavra escrita. Ele disse: coloque aquele homem na prisão, dá-lhe água de dores e pão de aflição, e quando eu voltar, eu tratarei com ele. Ele disse: se tu voltares, Deus não falou comigo. É quando ele soube que a visão está exatamente de acordo com cada palavra da hora. Era a hora de Acabe. Irmão, irmã, esta é a hora do chamado para sair da Babilônia. As luzes do entardecer estão aqui. Ande na luz onde há luz. Observe. Os crentes viram as palavras manifestadas e creram nela. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem, conhecem a minha voz, a minha palavra, meus sinais da era, e um falso
elas não seguirão. Agora vamos entrar em nosso tema, porque eu vejo que estou me afastando e quero enfatizar bastante para que a fila de oração. Vamos pegar o nosso texto agora que temos considerado aqui por um momento. Bem, acontecerá outra vez, como sempre. Deus enviou, como sempre, João, seu profeta, como a sua palavra havia dito, prometido em Malaquias 3, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho. João testemunhou a mesma coisa. Descobrimos também em Isaías 43 que Isaías disse, haverá uma voz de um profeta clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Todas essas profecias, vejam, observem rapidamente, a Escritura identifica-o. Quando disseram, quem és tu? És o Messias? Ele disse, não sou. És Jeremias, o profeta, um deles? Ele disse, não sou, mas sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Acha que eles creram nisso? Não, Senhor. Por quê? Não vieram através de sua igreja. Ele não veio através de sua igreja. Estão vendo? Foi para o deserto com 9 anos, saiu com 30. Sua mensagem era grande demais para passar por uma escola de teologia. Foi ele que introduziu o Messias. E todos estavam puxando desse lado e daquele lado, e Deus o mandou para o deserto após a morte de seu pai, Zacarias. E ele era um sacerdote, mas ele nunca seguiu o caminho de seu pai. Ora, profetas não saem de tais coisas. Eles vêm de terras ásperas, dos desertos. Ninguém sabe de onde eles vêm, como eles entram em cena, ou nenhuma da sua história. Eles simplesmente aparecem, pregam a palavra, e Deus os leva e vão embora. Condenam aquela geração e seguem em frente com sua palavra, esperando por aquele grande dia. A igreja não cria nele porque eles não o conheciam. Eles não tinham registro da sua ordenação, de seus livros, portanto, eles o recusavam. Estão vendo Malaquias 3, as Escrituras vindicá-lo, Malaquias 3, Isaías 43, e estão vendo ambas as Escrituras falaram de um homem que viria preparando o caminho do Senhor. Ele cumpriu, ele satisfez, preencheu cada especificação. Ele tinha de ser profeta. Eu enviarei Eliseu, e ali estava ele, a caminho áspero. Observe a natureza dele. Elias era um homem do deserto, também era João. Eles eram de fora. Eles não eram polidos, era um homem rudes. Agora, observe outra vez. Elias detestava mulheres. Ele disse a Jezabel a respeito da sua pintura e onde ir e não ir. Da mesma forma foi João. Jezabel tentou matar Elias. Jurou pelos seus deuses que ela arrancaria sua cabeça. O mesmo fez Herodias. Estão vendo? Sempre. Observem sua mensagem e o que eles fizeram. Agora, verificamos que se tivessem olhado para trás e visto que a Bíblia disse, e observado a natureza do homem, quão perfeito ele foi no tempo das Escrituras e tudo mais, eles deveriam saber que era ele. Somente meia dúzia sabia disso. Isso mesmo. Não mais do que meia dúzia reconheceram, eles foram ouvi-lo, porém não creram. Estão vendo por quê? Não criam na identificação da profecia da hora. Notem. Eles riram dele, chamando de gritador, fanático, selvagem, letrado, sem instrução, criticaram o que ele fazia como de costume. Eles julgaram pela sua instrução, julgaram pela sua gramática, pela forma que se vestia. Tinha um pedaço de pele de ovelha em volta, um cinto de pele de camelo, e ele era peludo, andando por ali, suado, sem igreja, sem cooperação. Eles não podiam aceitar isso, eles estavam adorando o Deus do mundo. Não quero dizer que não há falsos profetas que aparecem como Janes e Jambres, mas da maneira que você deseja fazer, examinar a palavra original, e então você receberá. Então a profecia de João foi vindicada na própria palavra, na própria ordem de Deus. Notem a perfeição. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vem através do profeta, e Jesus era a palavra. Veio ao profeta na água, e Jesus era a palavra que veio ao profeta na água.
Oh, quão belo, quão infalível. Estão vendo, a palavra era uma coisa escassa naquele dia. Aqui vem o profeta dizendo, eu sou a palavra, a voz da palavra. Eles disseram que devemos fazer disso. Eu não sou digno de desatar suas alparcas, mas há um em pé no vosso meio aqui, em algum lugar. Ele será o que os batizará com Espírito Santo e fogo, e sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Oh, que profecia! Que profeta! Jesus disse que nunca houve um homem nascido de mulher tão grande como ele para aquele dia. Oh, que barulhento! Como ele sabia que ele estava pisando? Como ele sabia? Ele sabia exatamente onde estava pisando. Ele havia ouvido a Deus e estava exatamente com a palavra, então ele não se importava de todas as formas. Quando o homem se firma no que é verdadeiro, então Deus está obrigado a vindicar aquele homem a verdade. Quando Moisés desceu lá no deserto, ele via a arca em fogo e que não se consumia. Eu fui até a sarça quando fui lá e havia uma grande coluna de fogo ali. E ele disse, eu sou o que sou. E ele me disse para tomar a vara e vir aqui e fazer isso. E Deus vindicaria a sua palavra. E ele pega a sua vara. Então veio as pulgas da escuridão e tudo mais. Então, para vindicar aquele profeta, ele trouxe aqueles crentes exatamente de volta para o monte, e Deus desceu da mesma coluna de fogo, bem no mesmo monte, e provou que era isso mesmo. Agora, veja o que ele fez neste dia. Exatamente. Agora, a palavra vem através do profeta e o vindica para ser a pessoa verdadeira, a própria pessoa que as escrituras dizem que ele seria. Rapidamente agora. Porém, outra vez Jesus veio em forma diferente das suas interpretações feitas por homens de profecia. O homem havia interpretado o que seria, certamente. Observe quando Deus faz qualquer coisa. Observe cada organização, quando se levantam com um, eles têm Janes e Jambres em todos os lugares. Notem, eles disseram parte da palavra, mas de acordo com a palavra do profeta, cada letra. Eles não viram novamente, como de costume, chamaram de leitor de sorte, um Belzebu, um diabo, que ele se fazia Deus, quando eles deveriam saber que através das suas próprias Bíblias que ele era Deus. Notem, ele foi profetizado por Isaías. Isaías 9:6 diz, o seu nome será chamado Deus Poderoso, Todo-Poderoso, o Pai da eternidade. Não haverá outro pai depois disso. Porque ele foi o primeiro pai no princípio, ele é o único pai. Disse, não chameis a nenhum homem nesta terra pai, mesmo depois disso. Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz. Com certeza. Agora, o que haviam lhe feito, o que todos os profetas disseram que fariam, exatamente como estão fazendo nesta própria era da Laodiceia, colocando-o para fora da igreja. Cegos nos e não sabem. Exatamente o que o profeta disse, o profeta da Bíblia. Cegados pelas tradições dos homens, eles o colocaram para fora, a palavra fora de suas igrejas, como sempre, quando profetizava deles. Notem agora, rapidamente, não percam isto. Aqui está o texto. Como Jesus se tornou conhecido a esses dois discípulos que ele era o Messias deles. Agora todos os olhos para este lado. E lá por aí no país, não perca isto. Estamos tentando lhes dizer que a Bíblia é a palavra de Deus escrita pelo próprio Deus através de lábios, instrumento do homem. Deus pode escrever, Ele próprio. Deus pode falar, Ele próprio. Deus pode escolher, fazer o que quiser, mas Ele escolheu o homem para fazer isso, porque o homem que escreveu é parte de Deus. Então Deus escreveu a Bíblia. Os homens nem sabiam o que estavam escrevendo em seus próprios pensamentos humanos. Eles podiam discordar, mas escreveram. A Bíblia diz, homens da antiguidade foram movidos pelo Espírito Santo. Deus movia suas mãos, movia seus olhos em visões.
Não podiam falar nada porque ele tinha controle da língua, dedo, cada órgão do corpo estava completamente controlado por Deus. E não é de se admirar que a Bíblia diz que eles eram deuses. Eles eram parte de Deus. Ele era a plenitude de Deus. Observe como Jesus, a palavra, fez com que esses dois discípulos de coração partido souberam que ele era o Messias deles. O Messias, a palavra prometida. Observem. Ele mostrou a profecia. Notem. Lentos, nécios, tardos para crer em tudo que os profetas escreveram. Agora, ele nunca disse bem, o que a igreja disse a respeito. Eles lhe contaram uma história e sabiam todos os eventos que haviam acontecido. Todos eles estavam tristes. Começaram a lhe dizer, és tu um estrangeiro aqui ou tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Ele disse quais coisas, como se ele não soubesse. Tá vendo? Às vezes ele faz coisas assim para ver o que você fará a respeito. Ele disse, quais coisas? Quem foi? O que aconteceu? És tu estrangeiro? E estavam falando justamente com o qual haviam vivido por 3 anos e meio e não o conheciam. Quais coisas? O que aconteceu? Bem, eles disseram, Jesus de Nazaré, que era profeta. Não há nenhuma em nossas mentes. Ele era poderoso na palavra e obras diante de todo o povo. Nós ouvimos fazer coisas que o identificaram como profeta de Deus para esta era. Nós sabemos disso. E crimos que ele seria o Redentor, que ele libertaria Israel. Então ele volta e diz, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram que aconteceria. Estão vendo? Observe agora. Voltando à profecia, que repreensão para os crentes que alegavam crer nele. Observe como ele abordou o assunto. Ele não chegou diretamente e disse, eu sou o seu Messias. Ele poderia ter feito isso, pois ele era, mas observem, ele se identificou na palavra. Então eles souberam. Se ele tivesse dito, ele poderia ter dito isso e não teria sido assim, mas quando ele foi e começou a falar sobre o que os profetas disseram a respeito dele, eles viram, então podiam dizer de si mesmos que se eles fossem filhos de Deus. Mas chamou sua atenção ao que os profetas haviam predito e disse para olharem que no tempo de Messias, a sua era seria manifestada. Ele, como João, deixou a palavra, a Bíblia, identificar sua mensagem. Qualquer profeta verdadeiro faria isso sim. Ele não saiu e disse, eu o sou. Este não é um verdadeiro profeta de Deus, estão vendo? Mas ele disse, volte às Escrituras. Estão vendo? Ele nunca falhou da maneira que ele fazia. Ele disse, conhecemos a Moisés. Ele disse, se tivessem conhecido a Moisés, que escreveu de mim, disse, examinais as Escrituras nela, cuidar de ter a vida eterna, e são as Escrituras que de mim testificam. Vai e olhe na Escritura e veja. Ele nunca mudou a sua maneira de fazê-lo, nunca mudou. Ele não pode mudar porque ele é um Deus imutável. Estão vendo? Observem. Ele foi exatamente lá, esses dois discípulos, Cleófas e seu amigo, no caminho de Emaús, e disse, recorreu às Escrituras e disse, por que vocês são tão nécios em não crer que cada palavra que os profetas escreveram a respeito do Messias teria de se cumprir? Que dia! João fez a mesma coisa. Examinai as Escrituras, olhem para trás. Disse que haveria uma voz clamando no deserto, de onde eu vim. Estão vendo? Isto deveria estar bem claro para eles, e também hoje, a coisa que nós vemos o Espírito Santo fazendo. Ele disse, examinai as Escrituras, e ele quer que façamos isso hoje. Observe, ele começou com a profecia de Moisés, a Bíblia diz, ele começou com Moisés e todos os profetas, mas ele começou com Moisés, um profeta. Disse Moisés, o Senhor vosso Deus levantará no meio de vosso povo, no meio do povo, o Senhor Deus levantará um profeta. Agora, ele podia ter dito Cleófas e seu amigo aqui, não disse Moisés que nestes dias o Senhor Deus levantaria um profeta.
E esse homem que eles crucificaram, ele satisfez as qualificações. Ora, Moisés profetizou isso, e agora vocês não têm tido um profeta por centenas e centenas de anos, e aqui esse homem se levantou. E quais foram os antepassados desse homem? Ele disse, entendeu? E todos os profetas falaram sobre ele para a sua era. Ele falou com eles. Certamente estariam interessados em falar com ele, não gostaria de você de ouvi-los, ele gostaria de tê-lo ouvido. Ele disse que os profetas disseram sobre ele mesmo, mas ele nunca disse quem ele era. Ele simplesmente lhes mostrou uma profecia, simplesmente disse os profetas disseram que isso aconteceria. Estão vendo? Vamos voltar alguns minutos e vamos ouvir as palavras citadas por ele mesmo. Observe aqui a palavra, ela mesma, citando a palavra de si próprio. A palavra própria, citando a palavra sobre si. Não lhes dizendo que ele era isso, mas simplesmente deixando a palavra falar por si mesma. Então, eles souberam quem ele era. A letra da palavra citando a palavra em carne, citando a palavra, se identificando totalmente consigo mesmo. Veja, aqui agora vamos ouvi-lo citar. Como sabemos agora que eles resumiram todos os últimos acontecimentos da crucificação e da história da ressurreição, o sepulcro, como acabamos de ler. Agora observe, digamos que ouvimos dizer, veja em Zacarias 11:12, e não tinha o Messias que ser vendido de acordo com o profeta por 30 moedas de prata. Acabou de dizer que esse homem foi vendido por 30 moedas de prata. Virem, está em Zacarias 11:12. Então, observou que o que disse Davi em Salmos 41:9, ele seria traído por seus amigos. Então, em Zacarias 13:7, ele foi abandonado por seus discípulos. E em Salmos 35:11, acusado por falsas testemunhas. Você acabou de dizer que foi. Isaías 53:7, ele ficou diante dos seus acusadores. Isaías 56, eles o açoitaram, disse o profeta. Salmo 22, ele disse que clamar na cruz, tinha que clamar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Antes de ontem à tarde nós falamos. Salmo 22, outra vez, suas vestes foram repartidas entre eles. Fizeram isso? Em Salmo 22:7-8, foi escarnecido pelos seus inimigos, a igreja. Salmo 22, outra vez, não houve nenhum moço em seu corpo que foi quebrado, mas traspassaram minhas mãos e meus pés, disse ele, segurando suas mãos para trás dele, sem dúvidas, naquela hora. Isaías 53:12 diz que ele morreria entre malfeitores. Isaías 53:9 diz que ele seria enterrado com o rico. Salmo 16:10 diz, não deixarei sua alma no Hades, nem mesmo permitirei que meu santo veja a corrupção. E não foi Malaquias 3, o precursor desse homem? Eu gostaria de tê-lo ouvido citar isso. Veja as profecias. Notem, então, todos os tipos que ele deve ter passado sobre Isaac em Gênesis 22, como Deus pronunciou Isaac, como o pai, Abraão, tomou o seu único filho, carregando a lenha a monte acima, ofereceu seu próprio filho. Foi agora que começou a penetrar. Ele lhes havia chamado de necios por não olhar para a profecia daquele dia. Agora começou a entrar, entender? Começaram a ver o cumprimento de tudo isso que havia acontecido nos últimos poucos dias, nos últimos 2 ou 3 anos. A profecia vindicada da era. Foi então que descobriram que o seu amigo crucificado, Jesus, havia cumprido cada palavra disso. Foi então que eles viram que aquele homem verdadeiramente era aquele Messias,
que ele deveria levantar dos mortos. A sepultura não poderia segurá-lo, a sepultura não poderia. Não há nenhuma palavra de profecia que alguma vez possa falhar. E ele realmente ressuscitou. Então aqueles mensageiros lá na tumba essa manhã estavam certos. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, ele é aquele Messias. Por quê? Não fale em entender. Suas atitudes, ministério, tudo que ele fez, foi vindicado exatamente como as palavras dos profetas que disseram que isso aconteceria neste dia. Isso foi assim. Então sabiam que estava nele o amigo crucificado dele, Jesus, que havia feito isso. Não é de se admirar que seus corações ardiam por dentro. Agora, eles haviam andado 6 milhas e parecia um curto tempo. E aqui está outra coisa que haviam feito. Sabe, haviam ouvido um sermão de 6 horas sobre profecias sendo vindicadas. Foi isso sobre que ele conversou com eles. Profecias sendo vindicadas. Foi isso que ele falou pelo caminho. 6 horas depois, 60 estádios, eles estavam bem na estrada de 6 milhas para Emaús. E ele havia pregado, confirmado profecias por 6 horas. Não me condenem das minhas 3 horas, então. Mas observem, ele havia pregado, eles haviam ouvido um sermão de 6 horas sobre profecias sendo confirmadas e vindicadas. Agora estavam juntos no entardecer. Sabem, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Foi então que ele abriu seus olhos para conhecer Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No tempo do entardecer, eventos esclarecidos por profecia. O que está acontecendo na hora moderna pode ser facilmente identificado se você simplesmente crer na profecia da hora. Sim, nécios, tardos de entendimento para crer. Continue refletindo sobre isso, para crer em tudo que os profetas disseram acerca do Messias. Teria de acontecer? Agora observou todos esses pontos outra vez e mostrou que o profeta disse que aconteceria. Então começaram a entender. Então ele disse, agiu como se fosse passar. Eles gostaram daquele homem e disse, você nos deu algo, nunca pensamos sobre isso. Ele está vivo em algum lugar. Eles estavam falando com ele e não sabiam. E sem dúvida ele olhou para eles com tristeza. Ele começou a seguir em frente e ele estava esperando esta noite que você os convidem, que eles os convidassem, que você o convide. Notamos que quando aqueles discípulos o convidaram para o companheirismo em torno da mesa, foi então que ele fez algo exatamente como ele fez antes da sua ressurreição e seus olhos abriram-se. Eles conheciam a sua maneira, seu estilo, sabiam o que haviam feito. E ele fez então como haviam feito antes, eles disseram, é ele! E rapidamente se levantaram para aclamar e ele desapareceu. Passaram-se 6 horas para ouvirem esse sermão e sem dúvida ele ressuscitou, ele está realmente vivo. Amigos, este é o cumprimento de Malaquias 4, São Lucas 17, São João 15, tantos Apocalipse 10, tantas profecias que podem ser fixadas exatamente neste dia. E também do livro de Marcos e Mateus, que ele disse que esses grandes sinais e maravilhas apareceriam no céu e o povo chama de discos voadores, podem desaparecer com o poder e rapidez de um pensamento, a inteligência que pode mover ali e pode escrever, falar, pode fazer o que deseja. A grande coluna de fogo, mesmo ontem, hoje eternamente, espetáculos vindo sobre a terra, pirâmides, a fumaça subindo no ar, 30 milhas de altura, predito há 1 ano e meio antes de acontecer, que seria dessa maneira. Vocês viram a
foto. Então, vire a foto e veja quem está ali olhando para baixo. Nenhuma palavra alguma vez falhou. E aqui está a palavra escrita de Deus confirmando que é verdade. É o tempo do entardecer. Eu gostaria que ele retornasse pela graça esta noite e fizesse algo aqui como ele fez lá atrás. Vamos orar e pedir-lhe. Eventos esclarecidos por profecias vindicadas. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. Ajuda-nos, querido Deus, a compreender as coisas que devemos fazer. Compreender a tua palavra. E agora, Senhor, ouvimos sermões agora de aproximadamente 2000 anos, escritos dos livros. E nesses últimos dias aqui, tem passado despercebido novamente. E agora está aproximando-se o entardecer. Os metodistas, batistas, presbiterianos e muitos deles, através da era, têm falado contigo, e talvez através do caminho desse grande dia, que não tem sido nenhum deles noite ou dia, como o profeta disse, mas no entardecer haverá luz. Jesus ressuscitou da tumba e apareceu para Simão e para as mulheres. Ele lhes mostrou que estava vivo aquela manhã, e então ao entardecer ele estava vivo, e aquela foi de manhã, e então no entardecer ele os repreendeu, andou com eles durante todo o dia, repreendendo pela sua cegueira. Senhor, vem em nosso companheirismo esta noite que temos em torno da palavra. Deus é muito pouco crido entre as pessoas, porém fico agradecido que há alguns que tu chamastes e lhe ordenastes para a vida eterna e dissestes, tudo que o Pai me deu virá a mim agora, enquanto as luzes do entardecer estão brilhando, enquanto tu tens permitido, Senhor, que nenhuma profecia das centenas que já foram entregues e nenhuma falhou. Verdadeiramente, se isso identifica, então tem de ser tu, porque nenhuma outra pessoa poderia ser tão exata, exatamente como a Bíblia. Ninguém no espaço de 6.600 anos, por 40 escritores diferentes podendo escrever e nenhum erro haver. Querido Pai, rogo que manifestes a ti mesmos em Hebreus 3, como em Hebreus 13:8, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, as obras que fizeste, então faças hoje. E prometestes isso, tu disseste, nesses últimos dias, quando o mundo está como Sodoma e Gomorra, perversão, e ver esses rapazes estão parecidos com moças, usando roupas como elas, e vendo as moças tentando agir como rapazes, e ver os homens e mulheres nessa era pervertida, ver que a atração feminina tem se tornado um ídolo de adoração. O Evangelho foi empurrado para o lado, e a nudez da igreja, na igreja de Laodiceia, ó Deus que ora, vem, Senhor Jesus, torna-te conhecido a nós, pois pedimos em nome de Jesus. Agora, então, enquanto estão de cabeça inclinada e olhos fechados, vou perguntar-lhes algo. Creem que Deus está aqui? Creem que Ele está fazendo as coisas que estão aqui, as profecias cumpridas? Creem que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente? Creio que Jesus Cristo é mesmo está em carne estava em carne naquele dia, agora, nesse dia, repetido outra vez. O profeta disse que assim, a Bíblia disse que assim, toda a Escritura deve se cumprir, ela não pode falhar. Como ele se identificou? Sendo aquele profeta do qual Moisés falou, conhecendo o segredo dos corações das pessoas, a mulher tocou em sua veste e ele disse, a tua fé te salvou. Quando Simão Pedro chegou a ele e conhecia o seu nome, quem era o seu pai, e aquele mesmo amável Jesus não está morto, ele está vivo para todo sempre. Louvado seja Deus. E creio nesse tempo de entardecer agora que Ele nos ajuntará outra vez. Ó Senhor Jesus, vem em nosso meio,
passe longe de nós, venha e fica toda noite conosco até que a noite termine. Então deixa-nos ir contigo amanhã para que possamos te conhecer no poder da tua ressurreição, teu amor e graça e misericórdia possam estar conosco. Ó Deus eterno, concede estas coisas. Sabemos que somente Deus pode concedê-las. Na solenidade desta hora, digamos isto: Deus, nosso Pai, nossa carne é um pobre tabernáculo para Ti. Mas, Senhor, que a Tua santa graça, o Teu Santo Espírito venham agora. Limpa-nos de todo embaraço, cada suspeita e cada ceticismo que haja em nós, que possamos estar livres e sem dúvida sair e confessar audazmente, como Pedro fez: Tu és o Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cremos que a Tua palavra é a verdade, Senhor, que possamos ver antes de começarmos essa fila de oração, Senhor, e torna-te conhecido a nós. E como Tu disseste, como foi nos dias de Ló, quando Abraão, aquele grupo escolhido, esperando pelo filho prometido, Ló estava lá embaixo ouvindo o moderno Billy Graham e o Oral Roberts naquela organização denominacional lá como uma nação. Mas Abraão era um peregrino sem nenhuma organização, justamente como esse grupinho peregrinando na terra que ele tinha que herdar. E os mansos herdarão a terra. Um dia, sob a sombra de uma árvore, enquanto eles estavam sentados descansando, Deus desceu na forma de um homem. 2 anjos desceram até Sodoma e Deus, em carne humana, provou que ele era, disse a Abraão: onde está tua esposa Sara? Poucos dias antes disso, ele era Abrão. E Sarai, S-A-R-A-I, não Sara, princesa. E tu a chamarás pelo seu nome de princesa, filha de um rei. E chamarás pelo seu nome Abraão por este nome, chamarás Abraão por este nome, o pai das nações. E tu dissestes: eu te visitarei. Deus, como nosso coração, como o coração daquele profeta deve ter saltado. Ele soube quem ele era imediatamente. Não é de se admirar que ele lavou os pés, trouxe a comida, que ele tinha o melhor e colocou diante de ti. E ele sabia que era Deus ali. E ele disse: onde está Sara? Como soubeste? Abraão lhe disse: ele está numa tenda atrás de ti. E tu disseste que ia acontecer, e ela em seu coração duvidou disso. E então tu disseste a Abraão: por que Sara duvidou disso, dizendo em seu coração: isso não pode ser, é alguma coisa difícil demais para Deus? Ó Deus, Jesus, o Deus manifestado na palavra, tu disseste como foi nos dias de Sodoma. O mundo estaria naquela condição pouco antes da destruição do mundo gentílico, a dispensação gentílica. Aqui estamos completamente sodomitas. Então tu disseste que o Filho do Homem, o qual é sempre referido como profeta, seria revelado naquela hora. Cumpre tuas palavras, ó Deus. Nós, teus filhos que cremos, esperamos com corações sinceros, dá-nos fé, Senhor, que quando tivermos a fila de oração, as pessoas creiam. É tempo de entardecer, Pai, que as luzes do entardecer do Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, manifeste-se através da profecia que ele fez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou pronto agora para orar pelos enfermos, mas é uma coisa estranha, como que quando ficamos de pé aqui, estou de pé fazendo um desafio para o público e em ligação telefônica por toda a nação, que Deus continua sendo Deus. Ele não pode falhar. E o que ele promete, isso ele fará. Ele não deixará de fazer isso, pois ele prometeu que faria. Portanto, posso colocar solene confiança no que ele disse.
Portanto, estou esperando pela sua vinda. Estou esperando que ele apareça a qualquer momento, porque ele disse, numa hora em que não pensais, que o mundo não pensa, então ele aparecerá. Agora, até onde eu sei, estou no meu tabernáculo aqui. Há poucas pessoas sentadas aqui que eu realmente conheço. O irmão Wright, poucos desses sentados aqui que estão aqui mesmo, realmente eu conheço, mas há muitos que eu não conheço. Não tenho dúvida alguma de dizer que Deus fará isso esta noite. Nós o vimos fazer isso por anos e anos, mas talvez esta noite ele não faça, eu não sei. Depende dele, ele é soberano, ele faz o que deseja, ninguém pode lhe dizer o que fazer, ele habita sozinho na sua vontade e suas maneiras, mas porque ele prometeu, estou pedindo-lhe para fazê-lo, não para o nosso bem que precisamos, mas talvez para o bem dos que não conhecemos, que o Espírito Santo possa ungir, agora nos ungindo. Agora não me importa o tanto, se ele não me ungir, ele tem que ungir você também, certamente que é para crer. Agora quero fazer uma fila de oração e orar pelos enfermos o quanto eu puder. Agora podemos fazer uma fila, chamar as pessoas e trazê-las até aqui, uma fila de oração e orar por cada um que está doente, eu suponho. E os meus ministros, irmãos que estão conosco, colocar as mãos sobre vocês, podem fazer isso. Então podemos pedir ao nosso Pai, o qual é o único que pode fazer qualquer coisa por você. Pois as minhas mãos eu colocarei sobre vocês, certamente que podemos fazer isso. Mas não é a mão humana que faz isso, é a palavra de Deus. Fé nessa palavra é o que faz. Não há coisa científica. Nada científico a respeito dessa cura, é completamente anticientífico. Mas o cristão tem o seu exército, que é científico, você sabia disso? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benevolência, paciência, fé, Espírito Santo. Nada é visto pela ciência, essa é a única coisa real e duradoura. Tudo que você olha e vê na terra e volta para a terra, mas as coisas que você não pode ver com seus olhos, mas declarar suas, então são as do mundo eterno. Você creria que se Deus manifestasse a si mesmo e mostrasse que Ele está vivo, fazendo as mesmas coisas como Ele fez no princípio, após esta mensagem, você aceitaria isso como sua cura? Que Deus conceda. Não perguntando a ninguém que esteja aqui, não importa quem você seja, de onde seja, estou pedindo solenemente que creia nesta mensagem como verdade. Esta é a mensagem que Deus tem na sua Bíblia para esta hora, que Jesus Cristo está aqui esta noite e está vivo. Agora, todos vocês me conhecem, estou bem aqui na cidade onde fui criado, né? Mesmo tive uma instrução de escola média, é exatamente isso. E vocês me conhecem o suficiente, espero ter vivido diante de vocês para lhe mostrar que sou honesto, sincero, não hipócrita, nem mesmo os críticos dizem isso. Eles dizem que você não é hipócrita, mas você simplesmente está errado. Você é simplesmente ignorantemente errado, não propositalmente. Não creio estar ignorantemente errado, não creio porque é ela a mensagem e vocês claramente me ouvem dizer que isto tem de ser ele. Não é isso? Então tenha fé em Deus. Olhem para cá e creiam em Deus. Se puder crer em Deus, Deus concederá a você. E se Ele puder fazer isso como antes, então Ele ainda continua sendo Deus. Você crê nisso? Crê nisso? Uma senhora sentada aqui diante de mim, com lágrimas nos olhos, sinceramente, não sei quem ela é, nunca vi, sou desconhecido para a senhora.
Crê que Deus conhece o segredo do seu coração, seus desejos, ou o seu pecado, ou seja o que for. Você crê que Ele conhece? Crê que Ele pode me revelar quais são os seus pecados? O que fez, o que não deveria ter feito, o seu desejo, seja o que for. Se Ele fizer, fará com que você creia nele, você saberá que é Ele, aceitará como sendo Ele. Não os seus pecados que estão incomodando, você já confessou, mas está desejando o batismo do Espírito Santo. E você o receberá. Eu vi isso mover-se atrás dela. Para que saiba que eu estava olhando para a mulher e ela olhando para mim, desejo mostrar o Espírito Santo. Olhando para mim, desejo mostrar o Espírito Santo. Olha aqui, bem em cima dessa pequena senhora sentada aqui. Quando eu disse isso, era a própria coisa que ela queria, o batismo do Espírito Santo. Era isso, irmã? Receberá? Levante a mão, então. Eu nunca vi essa mulher na vida, conscientemente. Estão vendo esse homem sentado aqui de cabeça inclinada, sentado aqui com o colarinho desajeitado? Ele sofre de bexiga. Crê que Deus o curará? Levante a mão se aceita. Muito bem. Deus conceda o seu pedido. Esse jovem sentado aqui quer o batismo do Espírito Santo. Crê que Deus concederá? Com sua gravata de fio branco jogada para trás. Esse homem aqui está orando pela esposa. Ela está em uma instituição. Crê que Deus a curará? Deixará boa? Crê? Pode receber isso. Com sua mão levantada até a garganta, crê que Deus pode curar esse problema do coração que está incomodando? Esse problema estomacal que tem? Você está sentado ali sofrendo agora mesmo, não é isso? Você crê que Ele te cura? Então pode receber. Amém. Está vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pergunte a essas pessoas se eu as conheço. Não conheço, mas Ele conhece. Amém. Estão vendo aquela luz ao lado da parede ali? De acima de um homem, ele está sofrendo da coluna, suas costas. Não é daqui, é da Geórgia. Senhor Duncan, crê de todo o coração, Deus curará esse problema da coluna. Crê de todo o coração, Deus o abençoe. Há um homem sentado lá atrás, com problema de coluna, olhando bem para mim. Eu não o conheço, mas é o Sr. Thompson. Crê, levante-se, Senhor, lá atrás. Eu sou desconhecido para o Senhor, isso mesmo, você está ali orando. O seu problema das costas está curado, Jesus Cristo o curou. Haverá luz no entardecer. Não vê? Ele está aqui esta noite. Ele é o grande eu sou. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Crê nisso? Você está satisfeito e convencido que isto é Jesus Cristo tornando-se conhecido e identificando-se em profecia? Não se preocupe com o sentido. Deus cura o enfermo e o aflito. Quantas pessoas aqui que estão doentes? Vamos ver suas mãos. Parece que está havendo uma... Pessoas estão puxando. Há pessoas aqui com o cartão de oração. Não sei como... Agora, veja aqui. Olha lá na parede. Eu não sei, todos fiquem parados. Ouçam. Deem-me ouvido. Eu já lhes disse algo em nome do Senhor que deixasse de acontecer? É isso mesmo? Tudo foi certo. Nunca pedi para vocês um centavo. Nenhuma vez, nunca teria uma oferta na vida. Não estou aqui para pedir dinheiro. Não estou aqui para enganá-los. Estou aqui para manifestar a palavra de Deus a hora. Eu lhes disse a verdade e Deus testificou que é verdade. Agora eu lhes digo, assim dizem as Escrituras.
que se o crente colocar sua mão sobre o enfermo, Jesus disse, eles sararão. Crê nisto? Então, na presença de Deus, não crê que Ele fará isso agora? Agora, coloque a mão um sobre o outro e deixe por um momento essa mão. Agora não, somente coloque as mãos um sobre o outro, aí pelo país todo. Agora estou me inclinando sobre esses lenços e quero que vocês olhem para mim por um momento. O que Deus deixou de fazer? Vejam como Ele, a palavra que lemos, as profecias, agora, veja a hora, essas últimas 3 semanas, agora, como nós encaixamos a hora em que estamos vivendo, veja como nós lemos sobre os falsos profetas, os sinais que quase enganariam os escolhidos, como a palavra foi manifestada, como Deus dessa era cegou o coração dos mentirosos das pessoas, e como Deus, Ele mesmo disse através de profecias que estas coisas aconteceriam nessa era de Laodiceia. Não há nada que ficou sem fazer. Deus está aqui simplesmente, o mesmo Deus que conversou com aquelas pessoas em Emaús, que Ele identificou-se através da profecia que foram preditas sobre Ele. Ele está aqui esta noite identificado a sua presença, as profecias preditas para essa era. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode crer nisso? Então coloque as mãos uns sobre os outros, não ore por si próprio, mas ore por aquela pessoa sobre a qual tem a mão colocada, e nós estaremos orando por você. Agora, não duvide. Agora, se puderem ver o que eu estou vendo, vocês sabem que eu não mentiria para vocês aqui de pé. Se vocês pudessem ver e a sua fé pudesse aproximar aquele grande Espírito Santo que estava pairado no ar, que a ciência tirou fotos e vê-la se movendo através desse edifício, simplesmente encontrar um lugar para ela se ancorar. Somente creia nisso, meu irmão. Agora, ore. Ele está identificado pela Escritura, e assim mesmo aqui está certo. Agora ore com sinceridade por aquela pessoa que você está com a mão sobre ela e eles orando por você. Querido Jesus de Nazaré, estamos cientes, Senhor, através da palavra que Tu estás aqui, através da promessa que Tu estás aqui. Se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Se colocarem suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Lá nas ondas do telefone, que o grande Espírito Santo possa entrar em cada congregação. Que a mesma santa luz para a qual nós estamos olhando aqui na igreja, que ela possa cair sobre cada um. E que eles possam ser curados desta vez. Repreendemos o inimigo, o diabo. Na presença de Cristo, nós dizemos ao inimigo que ele está derrotado. Na agonia do vicário, na morte do Senhor Jesus e na triunfante ressurreição no 3º dia. E ele provou, evidente, que ele está aqui no nosso meio esta noite, vivo após 1900 anos. Que o Espírito de Deus vivo encha cada coração com fé e poder e virtude de cura, de ressurreição de Jesus Cristo, o qual está identificado agora por esta grande luz circulando na igreja em sua presença. Em nome de Jesus Cristo, concede para a glória de Deus que esses lenços, pelos quais oramos, que eles possam ir aos doentes e aflitos, para que forem enviados, que o mesmo Espírito Santo que está aqui identifique-se em cada paciente que for colocado, que a presença de Deus possa tirar as enfermidades de seu corpo e que sejam curadas. Pedimos para a glória de Deus, na presença de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós, como servos de Jesus Cristo, pedimos. Amém. Agora,
dos seus corações, não importa o que houvesse de errado com vocês, você pode crer de todo o coração que a palavra de Deus concedeu o seu pedido. Eu creio nisso. Agora lembrem-se, está terminado, pois eu vejo todas as mãos que eu posso ver foram levantadas. Você que está nas ligações, você creu de todo o coração. Enquanto os ministros estão colocando as mãos sobre vocês e os seus queridos colocando as mãos, se você creu de todo o coração que está terminado, está terminado. O grande Espírito Santo, ele está aqui no tabernáculo esta noite. Eu vejo movendo-se sobre um homem, veio aqui através do edifício, revelando os segredos do coração e a identificação da sua presença para mostrar que ele está que ele é o mesmo em nosso meio, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não ardia nosso coração, aí arde agora, pois sabemos que estamos na presença do ressurreto Jesus Cristo, o qual é glorificado e louvado para sempre, o qual é a imagem expressa do Jeová Todo-Poderoso, o qual pairou na forma da coluna de fogo em uma sarça ardente para atrair a atenção de um profeta, o qual desceu em um monte e qualquer que tocasse ali morria, exceto Moisés e Josué. Como foi que ele guiou os filhos de Israel através do deserto em sua jornada como um tipo do povo escolhido de hoje. Ele está aqui por pesquisa científica provado e identificou-se diante da ciência através de seus próprios atos e através da sua própria profecia, as coisas que profetizaram que ele faria nesse dia para fazer o mesmo ontem, hoje, eternamente, sim, foram perfeitamente vindicadas. Isso não é suficiente para fazer nossos corações arderem por dentro? Deus o abençoe. Agora, em um acordo, vamos agora nos levantar e dizer: eu agora aceito a Jesus Cristo como Salvador e Curador. E por sua graça, desta hora em diante, ó Deus, não deixa nenhuma incredulidade alguma vez entrar em meu coração, pois eu vi a profecia deste dia cumprir-se. Eu creio que Jesus Cristo está vivo e aqui agora, confirmando sua palavra, desta hora, as profecias que foram escritas sobre ele têm agora se cumprido em nosso meio. Ele é meu Salvador, meu Deus, meu Rei, meu tudo em tudo. Querido Deus, ouve nosso testemunho. Dá-nos dia a dia o pão da vida. E te oferecemos louvor a Deus do fundo do nosso coração. Louvamos-te, o poderoso, o Deus dos profetas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que momento! Que tempo! Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. May we sing it like this. Now I... Vamos cantar assim. Agora eu creio. Oh, agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Oh, agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio.
Esse é o seu testemunho. Enquanto inclinamos a cabeça, até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos, Deus esteja contigo. Aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. De cabeça inclinada, o irmão Veio está para nos despedir em oração. O irmão Liveu, o escritor do Tabernáculo, das Literaturas e Livros, e assim por diante. O irmão muito precioso tem estado comigo em muitas campanhas. Gostaria de ter a oportunidade de cada ministro pudesse vir e falar com ele. Vocês entendem, tenho certeza. Cada ministro, estamos contentes em tê-lo aqui. Todos os que são leigos, as pessoas de diferentes igrejas, então estamos contentes em tê-lo aqui. A sincera oração nossa, um pelo outro. Deus seja contigo até nos encontrarmos. Com a cabeça inclinada e mãos levantadas, vamos cantar novamente bem suave para Deus. Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos, até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos.